O que acontece quando um fundo de agronegócio, sabe, troca de mãos? Hoje a gente vai mergulhar na história recente do PLCA 11, um fundo que, com uma nova gestão, tá redefinido completamente sua trajetória e entregando uns resultados bem impressionantes. Para entender um investimento como esse, às vezes é bom a gente pensar como um agricultor, né? Tem que preparar a terra, escolher as sementes certas e cuidar de tudo. Então, vamos dar uma olhada em como a nova gestão do PLCA 11 está, digamos, cultivando esse portfólio para a próxima grande colheita. Ok, vamos direto ao ponto. Os números. O que o relatório mais recente, o de janeiro, nos conta sobre o desempenho do fundo? Vamos começar com aquilo que mais interessa para quem investe, o rendimento. Em janeiro, o fundo distribuiu R$ 1,05 por cota. Esse é o rendimento direto, sabe? O fruto do trabalho que foi parar no bolso dos cotistas. E o que isso significa na prática? Significa um dividend yield anualizado de 18,77%, isso com base no valor da cota no mercado. Para ter uma ideia, isso é um patamar bem alto para o setor, o que mostra a força que o resultado desse mês alcançou. E o mais legal é que essa performance toda não foi usada só para aumentar os pagamentos, não. O fundo aproveitou o momento para fortalecer sua reserva de dividendos, que agora está em R$ 1,35 por cota. É como se fosse um silo, sabe? Guardando parte da colheita para garantir mais estabilidade lá na frente. Mas como é que o fundo chegou nesses números? Bom, a resposta começa com uma mudança bem importante na liderança, uma mudança que preparou o terreno para um novo ciclo de crescimento. Se a gente olhar essa linha do tempo, o fundo começou lá em 2022. Mas o ponto de virada mesmo, um momento crucial, acontece em julho de 2025. É aí que o Patria assume a gestão. E olha que rápido, só 6 meses depois, em janeiro de 2026, a gente já vê os efeitos bem claros dessa nova direção. A nova equipe de gestão encontrou um desafio que, na verdade, era uma baita oportunidade. Uma parte bem considerável do capital do fundo estava parada em caixa, sem gerar os melhores retornos possíveis. Era, literalmente, dinheiro esperando para ser plantado. Então, qual foi o plano de jogo para colocar esse capital para trabalhar e, claro, turbinar os resultados? Vamos ver a estratégia passo a passo? Mas antes, um conceito rapidinho que é chave aqui. Carrego, de forma bem simples, é o rendimento potencial da carteira. O objetivo principal era exatamente esse, aumentar o carrego, ou seja, fazer com que os ativos do fundo gerassem mais retorno com o passar do tempo. A estratégia foi bem direta e lógica, dividida em 3 passos. Primeiro, entender o que já tinha na carteira. Segundo, colocar o dinheiro que estava ocioso para trabalhar. E o passo final, o mais crucial de todos, reinvestir esse capital em ativos de altíssima qualidade no agronegócio. E isso teve um impacto direto nos números. A posição em caixa, que era de 23%, foi reduzida com a meta de chegar a 15%. Isso quer dizer que mais dinheiro saiu da prateleira e foi de fato colocado para trabalhar no campo. Certo, então o plano foi executado. Agora vamos para os gráficos para ver como tudo isso se traduziu em crescimento que a gente pode medir. E os resultados dessa estratégia ficam, claríssimos nesse gráfico aqui. A linha de base é o CDI. Em junho de 2025, o carrego da carteira era CDI mais 1,1%. Aí só 6 meses depois, em janeiro, ele já tinha saltado para CDI mais 2,8%. É um crescimento impressionante no espaço de tempo muito, muito curto. E qual a consequência direta de um carrego maior? Uma reserva de dividendos muito mais parruda. O valor por cota saiu de míseros 22 centavos em junho para R$ 1,35 em janeiro. Isso é construir resiliência. É dar mais previsibilidade para o futuro. Agora que a gente já entendeu a estratégia e viu os resultados, vamos olhar para dentro do fundo. Onde é que o capital está investido hoje, afinal? A gente vê que a carteira é bem diversificada, cobrindo vários elos da cadeia do agro. Os maiores focos estão em cooperativas e no setor florestal, mas tem investimento também em distribuição de bebidas, setor de açúcar e etanol. Isso ajuda a diluir os riscos. E aqui a gente consegue ver alguns dos nomes que fazem parte da carteira. Tem desde a Comber, que é ligada a insumos, até a cooperativa Copagril e a Sorocaba Refrescos. Isso mostra que o dinheiro está alocado em negócios reais, consolidados e em diferentes partes da cadeia produtiva. E esse trabalho de otimização não para, viu? A gestão continua bem ativa no mercado, buscando novas oportunidades de investimento que sigam o mesmo critério. Empresas sólidas e com garantias robustas. A busca por um portfólio forte é uma coisa contínua. Bom, o que a gente viu foi a história de uma nova gestão que enxergou uma oportunidade, traçou um plano bem claro e já está colhendo os primeiros frutos. A grande questão que fica é, com essa estratégia a todo vapor, como será a próxima safra de resultados para o PLCA 11?